Graças a Deus. E a paz do Senhor para você que está me vendo e ouvindo. E eu quero comentar um pouquinho e levar até você uma palavra tão preciosa que encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 13. Aliás, capítulo 13, me desculpe. E eu quero ler do versículo 11 até o versículo 14, que diz assim: para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecer-me das coisas que ficam atrás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. Eu quero aproveitar para pedir para você se inscrever no canal. E se você não souber se inscrever, então você vê no YouTube, o seu celular está ligado, clica ali no YouTube, vai aparecer lá em cima uma lentezinha com um cabinho, que é uma lupa, né? Você clica ali e aí vai aparecer para você digitar. Então, normalmente aparece Pastor Gissé, senão você coloca PR Agissé. E aí, quando você clicar, vai aparecer várias mensagens. E aí, você vai escolher a mensagem que tem a mensagem do dia, tem de vários tempos, você vai escolher, está tudo acumulado ali. E também ensina os outros. E não esqueça de deixar o seu like. Graças a Deus por isso. Vamos então, o comentário da palavra. A palavra que eu quero focalizar é no versículo 14. Prossigo para o alvo. E alguém vai perguntar, mas qual é esse alvo de Paulo? Aí, quando nós vemos os versículos antecedentes, anteriores, Paulo estava falando a respeito de ressurreição. Quero ver se de alguma maneira chega a ressurreição dos mortos. Não que tenha alcançado ele, na sua vida de evangelho, vitoriosa, cheia do Espírito Santo, mas ele não considerava que já tinha alcançado, porque ele não tinha tido a ressurreição. Ele queria ter segurança, ter certeza, e eu prossigo para o alvo. Meus irmãos, nós temos um alvo. Enquanto estamos nesta vida, nesta terra, nós estamos caminhando. Nós temos uma esperança de ressurreição. Não tivemos ainda a ressurreição. É claro, dentro de um sentido espiritual, figurado, nós tivemos aquela ressurreição que nós estávamos mortos espiritualmente e se entregamos para dizer, houve uma ressurreição. Mas aqui Paulo está falando a ressurreição dos mortos, final. Haverá uma ressurreição, meus irmãos. Todos haveremos, mais cedo ou mais tarde, de morrer. A não ser aquelas pessoas que estiverem vivas no dia do arrebatamento. Então, com ele vai acontecer uma coisa. Terão seus corpos transformados e serão arrebatados para junto do Senhor. E nós, os que estivermos já morridos, nós vamos ressuscitar. Que coisa gloriosa, né? Foi sepultado num corpo de corrupção. Não que você estava no pecado, mas o corpo de corrupção é esse corpo nosso que aceita a enfermidade, umas tantas coisas. E aí, Deus, pelo seu poder, tem pessoas que já morreram há tantos anos, milênios, e não tem mais nada. O corpo já se fez tudo, osso, tudo, não tem mais nada. Mas está no pó, está na natureza. E o grande Deus que tem todo o poder, que criou os céus e a terra do nada, ele criou do nada, segundo diz a palavra. Mas você agora está na natureza, vai ressuscitar. E vai ressuscitar num corpo glorioso. É essa ressurreição que Paulo se focalizava. É essa ressurreição. Meus irmãos, nós temos que ter a esperança. Há crentes que às vezes ficam preocupados quando estão para morrer.
porque às vezes não tem tanta firmeza na Bíblia e aparece tantas histórias por aí que o corpo, a morte do avesso, tal, o corpo, o pó, volta à terra. Mas o que é mais importante que alma e espírito, ela parte para Deus. A Bíblia é bem categórica. Lá em Eclesiastes nos diz, e o pó volta ao pó como era, volte por pó. E o espírito volta a Deus que o deu. Isso é uma coisa gloriosa. A propósito, você tem essa esperança? Ou de repente tem alguém que ligou o celular e está vendo essa pregação e não é crente? Você não tem essa esperança. Então você precisa ter. Para você ter essa esperança, eu apresento Jesus Cristo Salvador. Creia nele, aceite. E aí você vai ter essa esperança. É tão glorioso. Nós vivemos numa esperança. É como diz o Paulo, eu prossigo para o alvo. Eu estou aqui vivendo, estou pregando. E quando ele escreveu essa epístola, ele estava até preso em Roma. Mas a esperança, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio da vocação soberana? É a nossa ressurreição, sabendo que vamos ressuscitar. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você não vai ficar perdido no pó. Morreu, o corpo virou pó, mas você não vai ficar perdido. Esse pó pode estar espalhado aonde for. Mas no dia que Jesus vem, vem o grande clamor, a trombeta, a voz do arcanjo, você vai ressuscitar. A sua alma e o seu espírito vão voltar para o seu corpo. E você vai encontrar ao Senhor. É essa a nossa esperança maior, meus irmãos, a ressurreição. E uma coisa tão gloriosa. Paulo, ele foi categórico, tanto nessa epístola como em Coríntios. Olha, para mim o viver é Cristo, é melhor viver com Cristo. E ele disse, nessa mesma epístola, eu desejaria estar com Cristo porque é muito melhor. Ele não está falando de extinção. Ele está falando naquilo que ele cria e naquilo que ele pregou, naquilo que ensinou, que o crente, ao morrer, ele vai para a eternidade com Cristo para guardar a ressurreição. Você é abençoado, meu irmão, minha irmã, porque você tem essa esperança. Fica firme nessa esperança que um dia Jesus vem e nós partiremos com ele, ou quem já morreu será ressuscitado, alcançou o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Ele vos abençoe maravilhosamente. Vamos orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo neste momento, dando graça e renovando a esperança. Pai eterno, eu peço tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.